Vamos lá, hora de entrevista importante nessa edição do Expresso CNN. Agora são 8h02. Vamos conversar com o gerente geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, que faz a gentileza de nos atender nesse dia que ele já falou tanto para os brasileiros, horas a fio, mas muito bom saber que você tem sim para a gente aqui. Gustavo, boa noite, bem-vindo. Você está me ouvindo bem, já reparei. Estou ouvindo sim, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Estamos aqui querendo mais informações, claro, sobre vacinas. Queremos um cenário menos triste para passar todos os dias, porque é duro estar aqui há um ano dando aumento de número de mortes, aumento de casos e ainda com vacinação tão pífia no nosso país. Mas vamos lá. Gustavo, como você já viu, Caio Junqueira comigo na largada aqui da entrevista. Agora a vacina de Oxford, então, é a segunda a ter registro definitivo, né? Tem a da Pfizer e da Oxford. Significa que ela pode ser, então, utilizada de forma permanente pela população brasileira, né? Vamos começar, então, falando, Gustavo, se você concordar, claro, sobre a eficácia dessa vacina nos estudos clínicos realizados aqui no nosso país. Pode ser? Pode ser sim. E uma informação importante, Mona Lisa, que eu queria destacar dessa vacina, você falou da ampla comercialização, mas também tem a questão de que a gente concedeu 2 registros, né? Na verdade, foram 2 registros para uma vacina. Tanto a Fiocruz quanto a AstraZeneca agora têm a possibilidade de disponibilizar essa vacina por meio das suas estratégias de negociação ou mesmo acordos com o governo ou com empresas privadas, se for possível, nesse sentido. Agora, a questão que você falou da eficácia, né? A gente manteve os mesmos critérios da autorização de uso emergencial para calcular a eficácia da vacina, porque os estudos são os mesmos. A diferença dessa vacina que a gente registrou hoje é que essa vacina, ao invés de ser aquela pronta que vem da Índia, do Instituto Serum, é a vacina cujo IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, vem de WuXi, que é da China, e é finalizada aqui pela Fiocruz, o que garante uma certa autonomia nesse aspecto, porque já tem uma parte da tecnologia transferida para o Brasil. Então, a eficácia é a mesma, a gente viu uma eficácia em torno de 70%, uma eficácia global, e a gente tem trabalhado com esses números aqui até o momento. Sim, 70%, o que é maravilhoso quando a gente fala sobre uma vacina produzida em tão pouco tempo e que é tão urgente, especialmente na situação em que o Brasil está nesse momento, né? Caio, sua pergunta. Gustavo, boa noite. Eu queria te perguntar da Sputnik, né? Acho que você acompanhou e você sabe melhor do que eu, você deve ter mais detalhes, muito mais do que a gente já trouxe aqui na abertura do Expresso. Qual a previsão da Sputnik? Ela virou hoje a bola da vez, né? Comprada ali pelo Ministério da Saúde, comprada pelo governo da Bahia, mas aparentemente a opção foi de comprar, ainda que a Anvisa não tenha nenhum sinal de que, pelo menos no curto prazo, vai aprová-la. Qual que é a perspectiva de aprovação da Sputnik V na Anvisa? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre a Sputnik desde o meio do ano passado, né? Desde quando os russos tinham a parceria com o Tecpar, que é aquele instituto do Paraná, a gente já começou a conversar com eles, explicando quais eram os requisitos para se aprovar uma vacina no Brasil. Depois mudou o parceiro para a União Química. A União Química pediu a condução de um estudo fase 3 aqui no Brasil. Isso foi uma decisão da própria empresa. Nós avaliamos a documentação e nessa avaliação a gente fez algumas exigências, alguns pontos técnicos que precisariam ser esclarecidos quanto aos estudos que foram conduzidos na Rússia. E aí, depois a empresa entrou com um pedido de autorização de uso emergencial, que na época o guia ainda não tinha sido revisto, então precisou, a gente devolveu o processo para a União Química falando que não poderia avaliar, e disse para eles, olha, vocês podem, com a revisão do guia, vocês podem entrar com pedido de autorização de uso emergencial que a gente vai seguir com a avaliação. Só que até o momento a gente não teve a reativação desse processo. Então, assim, na nossa visão hoje aqui da agência, a bola não está com a gente. A bola está realmente com o pessoal da União Química e dos russos para fornecer os dados para que a gente possa fazer essa avaliação. A gente já teve acesso a algumas informações,
mas algumas informações que nós consideramos críticas sobre como o estudo foi feito na Rússia, como eles chegaram a essa conclusão de eficácia e como essa vacina é fabricada, são fundamentais para a gente dar um aval e dizer, olha, essa vacina realmente pode ser utilizada. Sim, mas Gustavo, tire uma dúvida minha, que pode ser uma dúvida que esteja na cabeça de muita gente que nos acompanha agora. Nós estamos falando de uma vacina que foi aprovada em 37 países, inclusive aqui pelos nossos vizinhos, né, a Argentina. Até o presidente argentino posou ali, tomou a vacina e tal. E o Caio Junqueira, na abertura do Expresso, trouxe a informação de que faz 2 meses que a Anvisa está esperando documentação meio que básica e nada. É excesso de exigência, se não for o excesso, mas é uma praxe da Anvisa ter um procedimento ali de verificação mais criterioso, vamos dizer assim. E quando é que a gente olha para o entorno, como é que pode 37 países estarem, então, já terem conseguido dar sim para essa vacina? Está faltando reciprocidade? Não dá para entender direito o que está faltando. Consegue me explicar melhor, Gustavo, por favor? Pois é, Monalisa e Caio, essa é uma das perguntas assim, que a gente recebe muito e recebo de várias fontes, da minha família, dos meus amigos e de muita gente que não acompanha muito de perto, e é claro, é normal não acompanhar muito de perto o que é um processo regulatório. Sim. Bom, a gente tem buscado as parcerias e buscado entrar em contato com esses países, que são os países que já aprovaram a Sputnik, mas quando a gente olha os países que já aprovaram a Sputnik, a maioria desses países não fazem parte desses fóruns, e um dos principais fóruns é chamado ICH, que é um dos fóruns que a Anvisa faz parte, inclusive é membro gestor desse fórum, que define quais as regras para se aprovar uma vacina quanto à segurança, qualidade e eficácia. E aí isso significa que, quando a gente entrou em contato com as outras agências, a gente não conseguiu entender qual foi o racional ou que informações eles usaram para aprovar essas vacinas nesses países. E aí isso dificulta para a gente adotar uma estratégia de aproveitamento total da aprovação do outro país, porque se a gente não consegue entender como o país aprovou e quais os dados que subsidiaram, a gente não consegue tomar essa decisão. A Anvisa, eu posso dizer que a Anvisa não tem um rigor maior do que os países como os países que fazem parte desse fórum, como Estados Unidos, Europa, Japão, e essas agências que são consideradas agências de importância internacional, como é a Anvisa, mas são critérios que são mínimos para se definir qualidade, segurança e eficácia de uma vacina. Então, assim, eu não vejo que a questão seja um problema na vacina, na Sputnik, pelo contrário, os dados são bastante promissores, pelo que a gente viu nas publicações, mas se a gente não tiver acesso a esses dados, se a gente não conseguir fazer uma avaliação, fica difícil da gente dizer, olha, confio totalmente numa agência ou num país que eu não sei como que aprovou. Caio? Eu não sei se eu expliquei ou só expliquei mais. Não, está muito claro, sim. Eu até peguei a informação que a gente destacou do Caio na abertura, porque essa temporalidade, né, define bem, então, uma dificuldade de interlocução ou de, enfim, vamos dizer assim, de importância, talvez, do laboratório ou dos russos que precisam, então, mandar informações básicas para a gente aqui. Caio? Gustavo, hoje na conversa ali que eu tive com o vice-presidente da representante da Sputnik V aqui no Brasil, ele me disse que os russos não entendem esse excesso de exigências da Anvisa, e principalmente não só da Anvisa, mas do mundo ocidental. Diz que tem uma questão até conceitual em relação a regras do Ocidente e a regras do Oriente. E me chamou uma atenção que eu achei um argumento que ele deu muito válido, que é, se está publicado e comprovado numa revista importante, talvez a Lancet, acho que é das mais importantes revistas científicas do mundo, a eficácia de 91%, associada à nossa situação aqui, enterrando aí 2.000 mortos por dia, como conciliar isso, né? Pragmatismo russo, a visão que os russos têm daqui, por que não considerar o que está publicado numa revista que é referência até para vocês aí da Anvisa? Como que fica essa situação, né?
Não, e é um ponto de vista muito importante para esclarecer justamente essa ideia de que nós somos apenas um órgão burocrático que está impedindo o acesso à vacina. Na verdade, essas regras aí, que muitas vezes são entendidas como excessivas, são os critérios para a gente saber se os estudos foram conduzidos adequadamente, se os estudos são confiáveis, se realmente aquilo que a empresa fala, que, por exemplo, tem uma eficácia de X%, tem uma segurança, não teve evento adverso grave. Se a gente não consegue, como agência reguladora, ter acesso a esses relatórios, esses dados que são chamados de bruto, né? É bruto por quê? Porque é justamente a raiz ali da alegação da empresa. A gente não consegue tomar uma decisão. Então, assim, na verdade, pode parecer, né, por essa fala que é um preciosismo, mas, na verdade, é o zelo que faz parte de um rito científico, que a ciência é feita quando assim, eu gero um dado e eu passo para o meu colega, para o colega validar. E aí, quando tem um artigo científico, como o do Lancet, né, que é uma informação importante, mostrando, olha, realmente a eficácia é X e tal. A gente tem que entender que no Lancet, quando você vai publicar um artigo científico, você já manda os dados, os relatórios prontos para o Lancet revisar quanto ao contexto. Só que os revisores dos artigos científicos não são agência reguladora. Eles não vão buscar o dado na sua raiz e questionar e inspecionar esses estudos, eventualmente, inspecionar as fábricas para verificar se aquilo que eles estão alegando realmente foi feito. Claro que um artigo científico tem muita importância, principalmente o Lancet, que é bastante criterioso, mas não dá para usar o artigo científico que não usou o rigor regulatório para tomar uma decisão que é tão crítica. E quando a gente pensa numa vacina, que a gente está saindo da nossa casa, indo lá no posto de vacinação com uma esperança de que o que você está tomando realmente vai funcionar e não vai causar nenhum efeito, eu acho muito grave a gente não ter alguém que consiga olhar esses relatórios e tomar uma decisão. Então, eu, de forma alguma, encaro como preciosismo. Sim, importante fazer esse esclarecimento. Gustavo, o nosso analista, o Fernando Molica, também participa da entrevista. Molica. Boa noite. A gente tem visto aí nas últimas semanas muitas pessoas falarem no aumento de casos de Covid entre os mais jovens. E hoje mesmo a CNN publicou uma reportagem mostrando que 779 crianças morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia. No entanto, praticamente todas as vacinas não podem ser administradas a menores de 18 anos. Por que essa recomendação? Por que esse impedimento de vacinar pessoas menores de 18 anos? Certo. A gente falou muito aqui na pandemia, e eu acho muito interessante isso, né? Eu que sou um técnico, vejo muita gente discutindo fases de estudo, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Isso é uma coisa que era uma linguagem que era inacessível para as pessoas há algum tempo atrás. A fase 2 é o que a gente chama de fase exploratória, onde você explora diferentes grupos etários, diferentes pessoas com comorbidade, e é nessa fase que você investiga se a vacina tem a mesma eficácia e segurança em diferentes populações. O organismo dos menores de 18 anos e a população pediátrica, como a gente chama, é um organismo que tem especificidades fisiológicas, especificidades metabólicas que podem gerar reações diferentes da população adulta. Então, muitas vezes, para a população pediátrica, a gente precisa fazer ajuste de dose, a gente pode precisar ter um cuidado especial específico. Então, é por isso que, não tendo estudos nessa população que mostrem que a vacina é segura ali, a gente não consegue liberar. Então, é com base nesses resultados que a gente conseguiria ampliar para essa população. O caso da vacina da Pfizer é um que a gente aprovou de 16 para cima, porque tinha esses dados. Mas quando não tem os dados, não dá para aprovar. Sim, Gustavo, muito importante essa ressalva que você acabou de fazer também, porque as polêmicas, elas estão no ar todos os dias, as teorias da conspiração, teoria de uso, teoria para burlar algo. Então, desde que a Anvisa aí anunciou hoje a liberação, então, do uso do Remdesivir, a autorização, né, para o uso do Remdesivir, a polêmica está no ar de novo aí e eu preciso muito te ouvir sobre isso. Nós estamos falando de uma medicação que precisamos bater nessa tecla. É para quem está ali no leito, no hospital, numa situação gravíssima. É para diminuir o tempo da pessoa ali. Para quem pensa que
tem medicação que previne, que impede, então, a manifestação mais grave da doença no estágio inicial? Vamos deixar claro que não é isso. Então, eu não quero falar, eu quero que a voz seja a sua, a voz de quem tem a autoridade do conhecimento. Por favor, Gustavo. Analisa, o que a gente aprovou hoje foi um medicamento que é específico para quem está hospitalizado. Então, por isso a gente colocou na bula que o uso é restrito a hospitais. Então, a pessoa não vai conseguir encontrar esse medicamento na farmácia, não vai conseguir encontrar esse medicamento em qualquer outro lugar. Ele é restrito a hospitais porque a população que tem a indicação e que a gente observou melhora no quadro foi para aquelas pessoas que estão acometidas com a Covid, que estão hospitalizadas, precisando de oxigênio suplementar, e a gente observou que nesse uso o tempo de hospitalização é reduzido. Sim. Então é um uso muito restrito, mas que já ajuda muito nesse contexto que a gente está vivendo, em que tem superlotação de UTI, e que tem fila de espera, e que a gente sabe que a hospitalização é o grande desafio. Então, nós consideramos sim como uma grande vitória aprovar esse medicamento, e o primeiro que a gente está colocando com a indicação contra a Covid. Os dados de tratamento precoce não mostraram para a gente, não foram cientificamente robustos para a gente incluir na bula qualquer indicação para os que já existem. Claro que estamos abertos aos novos estudos que virão, mas no momento o que a gente tem é o Remdesivir. Isso aí. Existe genérico de Remdesivir, Gustavo? Ainda não. Esse foi o primeiro que a gente aprovou e para ter genérico precisa passar as patentes, ainda vai levar um tempo aí. É isso aí, eu fiz essa pergunta porque eu ouvi um monte de gente falando, descobri que tem genérico, não tem nada disso, se alguém está oferecendo, fuja, porque é arapuca, armadilha, é mentira. Isso, Gustavo? Isso mesmo, não tem, é só o Remdesivir, o nome é Veklury e ele é fabricado pela Gilead. No nome farmacêutico são nomes complicados, né? Mas eu acho que o povo está aprendendo, o pessoal está aprendendo cada vez mais. A gente está sofrendo para aprender esses nomes para não enrolar a língua, você não tem noção. Mas vamos lá. Gustavo, muito obrigada pela gentileza da entrevista, pelo papo esclarecedor. Desde o começo, a sua presença sempre é muito bem-vinda e nesse momento de esclarecimento eu considero mais importante ainda. Então eu reitero aí os agradecimentos, bom fim de semana para você e até a próxima. Já deixo o convite para a próxima. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Caio. Até a próxima. Obrigada.